Voltamos. Agora a gente vai pegar a opinião de um adestrador. No caso, o adestrador do programa sou eu. A gente vai vou falar sobre fogos de artifício, vou dar a minha opinião e vou mostrar algumas imagens, alguns exemplos de situações onde um cachorro tem medo e outra situação onde o cachorro não tem medo. Esse é o bloco do adestramento. Falando sobre fogos, um programa especial, agora principalmente no final do ano, as pessoas se preocupam muito com os fogos de artifício, que geralmente causam medo, ou algum pânico, ou estresse em cães e gatos. Então, eu soltei a bombinha agora para exemplificar o que causa, em muitos casos, um medo ou um susto. Para quem ouviu em casa, foi um estampido bem fraco. Mas às vezes para um cachorro que tem um trauma já associado a fogos de artifício, ou a temporal, ou a trovões, né, relâmpagos, né, isso para eles é uma situação bem complicada de se lidar. Então a minha ideia que eu quero passar para vocês é que todos os casos, né, geralmente tem solução. Não importa a idade do cachorro, se o cachorro é velho, se o cachorro é um cachorro jovem. Velho, eu me refiro a um cachorro com mais de 8 anos, né? Um cachorro jovem com menos de 8 anos, ou um cachorro com meses de idade. O ideal seria, quando tu observar algum tipo de trauma ou medo, né, nessas ocasiões, nesses momentos, né, o ideal seria tu, o dono do cachorro ou o dono do gato, não premiar aquele medo, aquele mau comportamento que é o medo. O medo não é um bom comportamento. Não premiar aquele comportamento com carinho, com afago, com atenção, com comida. O ideal seria ignorar, e em casos extremos onde o cachorro ou o gato entra em pânico mesmo, quer fugir, seria tu repreender, mas uma repreensão leve, sem usar o nome do animal, né? E oferecer um local mais confortável para ele poder lidar com a situação de forma mais apropriada. Eu costumo, quando eu vou treinar um cachorro, ou até mesmo um gato, para tirar esse trauma dele, né, começar usando bombinhas, usando fogos de artifício. Então o problema não é os fogos de artifício, né, quando o cachorro ou o gato tem esse tipo de relação associada a medo, né. O problema é o que acontece com o animal durante os fogos de artifício e a forma como o dono age ou reage nessas situações, premiando esse mau comportamento com carinho, com atenção ou até mesmo com comida. Então o que tu pode fazer nessa época de final do ano é preparar um ambiente para ele lidar com a situação de uma forma mais fácil. Então, se tu já sabe que teu animal tem medo de fogos, então o conveniente seria tu colocar ele num lugar mais silencioso, mais calmo, né? Ou quando tu observar que quando solta os fogos ele entra em pânico, ele se assusta, tu mudar o foco dele, né? Então, como eu disse, ignora aquele comportamento de medo, de pânico, né? Não premia aquele comportamento, repreende de forma leve, né? Usando um comando, um não, um shh, seja o que for, né? E daí muda o foco dele, leva ele para passear, vai brincar com ele, né? Mas o ideal é tu fazer esse esquema. Repreende ou ignora aquele comportamento associado depois do medo e depois muda o foco dele brincando ou levando ele para passear, para ele não se concentrar no medo. E com isso, com o tempo, tu vai trabalhando a relação, transformando ela de uma situação negativa para uma positiva. Essa é a minha ideia em relação aos fogos de artifício. Bom, nós vamos fazer uma demonstração, esse especial de final de ano, demonstrando e mostrando como um cachorro se comporta quando ele tem medo de fogos. E para você aí de casa saber como deve se comportar quando ocorrer os fogos, para melhorar o comportamento em outras situações. Eu vou pegar um cachorro de alguns que já é conhecido de vocês, e eu vou estourar uma bombinha e vou segurar ela na guia e vou estimular ela aí aos poucos, perdendo o medo. Então você pode fazer isso em casa, mas com cautela, com segurança, né? Usar uma bombinha de baixa potência, muito baixa potência, uma bombinha fraca, e aos pouquinhos, eu digo aos pouquinhos, semanas ou meses, ir aumentando a potência da bombinha. Mas lembre-se sempre de manter uma distância segura quando for atirada, arremessada a bombinha. E o cachorro sempre preso a uma guia, onde ele não consiga de repente correr atrás da bombinha
correr o risco de se queimar gravemente. Você pode usar um protetor auricular por uma questão de incômodo, né? Ou não. O cachorro vai ter que lidar com essa situação. Então eu não vou usar nenhum protetor, porque a bombinha é fraca. Certo? Vamos lá. Essa é uma bombinha de baixa potência, ela não é muito forte, então eu vou estourar ela. Vou pedir pro Alex filmar o cão daí. Ó, mesmo sendo eu que estourei a bombinha, ela ainda me procura, ela ainda busca proteção em mim. Então o problema dela não é comigo, é com o estampido, né? Então numa situação dessa, tu não faz carinho no cachorro, certo? Eu só me abaixei para mostrar para vocês que o comportamento dela é de buscar carinho, né? Ela fica assustada, o cachorro fica assustado e busca o carinho. Então eu não faço nada. Eu fico agindo de forma a não me preocupar com o que aconteceu, né? De forma indiferente. Então esse é o comportamento que ela deve copiar, um comportamento indiferente. Então eu não faço carinho, só ofereço a minha presença para ela se acalmar. Ó, dá para observar que ela já se acalmou um pouquinho. Então o problema do cachorro não é eu que estourei a bombinha, e sim o estampido. Esse é um cachorro que tem medo de fogo. Então tem que ser trabalhado para diminuir esse medo e melhorar numa situação futura onde vão ocorrer mais fogos aonde tu não consegue controlar. Agora eu vou usar a mesma bombinha, só que com outro cachorro. Então o estampido vai ser o mesmo, não vai ser mais alto ou mais baixo. Porém esse cachorro não tem tanto medo quanto o cachorro anterior. Então vocês vão observar em casa que ele não tem tanto medo, o comportamento corporal dele vai ser um pouco diferente. Tanto que eu vou largar a guia. Deu para observar que esse aqui não tem tanto medo quanto o anterior. Então o comportamento dele é um pouquinho mais calmo que o outro. Ele se assusta no primeiro momento, e daí logo ele percebe que não é nada demais, e daí ele fica mais tranquilo. Ele ainda está tranquilo, pode observar. Quer filmar, Alex? Então pessoal, agora a gente vai fazer uma demonstração com um cachorro que não tem medo de estampido. Esse cachorro não tem medo de estampido. Eu vou estourar 2 rojões, um nessa medida, que se refere a um revólver de calibre 38, e aqui um rojão maior, que se refere a um estampido de uma calibre 12. Então o estampido é forte. Então o Alex vai filmar agora ele, e vai dar para observar que ele não vai se importar com esse estampido. Agora vai a segunda.
Então esse é um cachorro que não tem medo de estampido. Ele já foi preparado para isso, né? Já foi treinado desde pequenininho, ele nunca teve medo. Então esse é um exemplo de cachorro que não tem medo. Então é possível. Eu quis provar com isso para as pessoas de casa que o problema não é o estampido, e sim a forma como tu trata o teu cachorro quando ocorre o estampido e o cachorro tem medo. Seja um foguete, um trovão, né? É a forma como tu trata ele quando ocorre aquela situação. Se tu premia aquele comportamento ou se tu ignora e repreende. No caso dele, ele age de forma indiferente, que esse é o comportamento correto. É isso. Bom, fechamos a sequência do assunto que fala sobre fogos de artifício. Agora a gente vai para a veterinária Ana Paula, vai comentar com a gente a questão de deixar o seu cachorro em casa, deixar num hotel, né? Ana Paula, eu queria a tua opinião hoje sobre a questão das férias. Agora o pessoal tem o hábito de levar os cães, ou às vezes não leva os cães. Qual é a tua opinião nesse sentido, né? Leva ou não leva? Deixa no hotel? Olha, eu acredito que se o hotel permite levar, é interessante, né? Claro que tem todo o percurso da viagem, que também tem que ser avaliado quanto tempo, quantas horas, mas se for possível levar, acho que seria melhor, porque às vezes deixar na casa de algum parente, alguém que o animal não esteja acostumado, pode às vezes até ser um risco de fugir e tudo mais, né? E tem hotéis também bem especializados, com pessoas especializadas também que vão saber cuidar e tudo mais. Então acredito que o estresse é inevitável, né? A falta do dono, né? A ausência do dono vai causar um estresse. E se ele ficar em casa e alguém for tratar lá ele, por exemplo, tu acha conveniente o animal, o cachorro ou o gato ficar em casa e alguém responsável, de confiança ir lá tratar? Eu acho que em caso de gato seria o ideal, porque o gato tem o espaço dele e se restringe um pouco aquilo ali. Cães, não sei, porque ficaria, acho que, muito tempo sozinho, só se alguém que pudesse ficar um tempo com eles, brincar um pouco, não só ir lá dar comida, aquela coisa meio, né? Porque eu acho que me estressa mais o animal, não sei, ficar sozinho no ambiente ou no hotelzinho. Às vezes tem gente 24 horas que vai poder ficar, né? Sim, até se ele ficar num hotel, né? A pessoa foi viajar, deixou ele num hotel, vai ter um veterinário, vai ter... vai ter alguém responsável já em casa, ou tem um ambiente grande, né? E deixar também num lugar restrito, um banheiro, alguma coisa assim, também acho que é ruim para o animal, né? Vai se estressar mais ainda. E às vezes deixar num lugar muito aberto, pode acontecer alguma coisa e também não ter ninguém presente no momento. Sim, se a pessoa tem piscina em casa, por exemplo, né? Todas essas coisas. Então, acho que o ideal seria avaliar bem também o porte do animal, né? Se é um animal de grande porte. Às vezes, se é um animal de grande porte, alguém for dar alimentação, tudo, ficar na rua já é mais tranquilo, né? Sim, se é agressivo, né? Também tem isso. Se vai se adaptar no hotel, porque tem outros animais, né? Tem tudo isso que tem que ser avaliado. E a questão do transporte do gato ou do cachorro, né, dentro do carro, o que tu pode falar para nós? Dar uma dica, uma ideia para as pessoas usarem um comportamento ou uma noção de não medicar. Muitas pessoas têm o hábito de medicar por conta própria. Isso, sempre procurar um veterinário, né? Existem alguns tranquilizantes que tem que ser primeiro avaliado o animal também, se pode ou não ser dado. E o transporte sempre ou na caixinha, cinto de segurança, né? Porque nessa época também... multa? A polícia, tudo tá sempre em cima, né? Então, procurar carregar o animal sempre na caixinha, no centro de segurança. E a questão de dar algum tranquilizante, alguma coisa assim, também tem que ser avaliado pelo veterinário antes, né? O ideal é não medicar o animal por conta própria, né? Não, isso não, até porque apesar dele já vai passar por um estresse, né? Tu ainda às vezes vai dar uma medicação errada, com alguma dosagem errada. Isso tudo pode agravar a situação, né? Se ele vinha a ter alguma reação pela medicação, até durante a viagem. Se a viagem também for muito longa, tem que ter uma parada para dar uma água, dar uma passeada, né? Mas tratar não, né? Durante o passeio não se trata. Não, até se pede para dar alimentação 1 hora antes da viagem e só depois, no momento que chegar. Tu acha que 1 hora antes não é ideal? De repente dar 5, 6 horas antes? Não, porque acho que em 1 hora faz digestão, não? Às vezes umas 5 horas, 5, 6 horas antes, né? Dependendo também do horário da viagem, o tempo da viagem. Se é um animal, às vezes, que já anda de carro normalmente já tem vômito, então o ideal é esperar mais tempo mesmo. Mas não medicar, né?
Não medicar por conta própria. Tem alguns casos que realmente o animal é muito... Agitado, nervoso, ansioso, né? É que daí o adestramento ajuda daí, né? Também. De um animal muito agitado, às vezes a gente tem que usar alguma medicação. Mas o ideal, se puder, é não usar nada, né? Então tá, Ana Paula, obrigado pelas tuas dicas, pelas tuas informações. Eu vou voltar aqui no futuro próximo para tirar mais dúvidas contigo. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Era isso, pessoal. Espero vocês na semana que vem. Obrigado pela audiência. Um abraço.